O objetivo da gravação no YouTube é para fazer uma extensão do meu consultório. Eu sou ortopedista da Unimed Limeira e atendo muito casos que eu gostaria de falar mais para o paciente. E como tudo na vida, você tem um tempo para atender, então não dá para ficar falando muita palestra, mas tem muita coisa que eu queria informar mais. Então a ideia que eu tive foi fazer alguns vídeos no YouTube, iniciando com esse vídeo, e o YouTube ser uma extensão do meu consultório. Então a primeira foto que eu vou mostrar é do Carlinhos Brown, né? E falar assim, o que tem a ver ortopedista falar do Carlinhos Brown? É que um dia eu estava assistindo o The Voice Brasil, e o Carlinhos Brown falou assim, que a música não é dele, a música passa por ele, passa através dele. Daí outro canta, ele morre, continua cantando e todo mundo continua se emocionando. Então achei muito bonito isso, ele não puxar para ele até a autoria da música. Então ele teve essa dissertação que eu achei muito bonito. Lógico que eu não sou cantor, não é objetivo nenhum, canto mal pra caramba, mas a ideia é do conhecimento. Então eu acho que o conhecimento não é de ninguém, o conhecimento é de todos. Então a ideia principal do YouTube é conseguir, especialmente por meus pacientes, mas para quem estiver vendo vai ser um prazer, canalizar um grupo de conhecimentos e passar para frente, mesmo depois da morte, que continue, que isso daí vai refletindo, porque muitas das coisas que eu vou falar hoje são coisas milenares que já vêm na sociedade humana. Então, vamos lá, essa é a ideia do Carlinhos. Então, o que eu quero passar para vocês de conhecimento de corrida, dessa coisa maravilhosa que todo mundo corre. Quando eu era criança, tenho 52 anos, estamos em 2022, eu não via ninguém correndo. Se você falar conhecer um maratonista, esse cara é ET, eu acho que é mais fácil encontrar um marciano do que encontrar um maratonista. Então, hoje não, hoje todo mundo corre na rua, compra tênis e vai. E principalmente a corrida tem um troço legal, a gente corre em grupo. Então ele dá muito prazer, é muito agradável correr. E cada dia mais as pessoas têm curtido essa maravilhosa atividade física que é a corrida. Então, mas que tipo de corrida eu vou falar? Tem o Bolt, né, aqui, que é uma corrida de sprint super forte, que não tem nada a ver com o que eu vou falar. O Bolt é outra história, outro conhecimento, é outra pegada. Eu vou falar da corrida de rua, 5, 10, 21, uma maratona, ou até mais que isso daí. Mas a ideia minha é falar da corrida de fundo, uma prova mais longa. Então daí eu me deparei com uma encruzilhada. Que encruzilhada? Muito conhecimento, muita coisa discrepante e divergente. Eu falo assim, se eu votasse hoje, 2 anos atrás, e me conhecesse, eu dava um tabefe na minha cabeça e falava assim, para de falar besteira. Porque o que eu acabei desenvolvendo esses 2 anos, 1 ano e meio, deixou muito feliz. Eu consegui entender melhor a corrida. Então eu vou lá, e daí eu tenho um monte de dúvidas. Isso me deixava o pé da vida. Porque por mais que eu estudasse, eu não conseguia definir, não conseguia ter um conhecimento lúcido das coisas. Então, qual tênis usar? Daí ferrou, né? Um monte de coisa que tem para vender. Que tipo de amortecedor? Supinada, pronada, alto, baixo, DVA, de air, e etc. Por que determinados tênis dão mais dor? Politicamente eu não vou falar o nome da marca. Mas assim, tem um monte de corredor que corre com uma marca, muda para determinada marca que é super famosa e tem dor. Só que a marca é boa, ela tem um amortecedor bom. Daí eu falei assim, mas por que quando esses atletas compram esse tênis, eles aumentam a dor? E eu não consigo, eu mando eles voltar para o tênis antigo. Daí outra coisa que eu fiquei pé da vida, estava num churrasco aqui em casa, uns 12 anos atrás, um amigo que corre maratona falou que ele corria com um tênis chamado Salcone, que era um tênis muito leve, muito melhor do que o que tinha. E eu fiquei assim, mas como assim? Você tem que correr com um amortecedor, vai correr com levinho sem amortecedor? Daí eu pensei, mas eu não corro isso daí, né? No máximo 5 quilômetros. Se o cara corre uma maratona e fala isso, alguma coisa de errada está acontecendo, está faltando algum conhecimento que eu não estou entendendo. A dificuldade de tratar corredor, sempre tem que pegar, tem que parar, tem que tirar a atividade e faz físio. Eu nunca consigo tratar um corredor bem tratado, sempre, não agora, né? Mas antes. Eu tinha que tirar o pé, tirar um pouco do exercício dele para conseguir reabilitar e ele voltar na corrida. E depois, qual o tipo de pisada adequada? Assim, daí um pisa de frente, de costa, de lado, etc.
Daí eu pedi para vários instrutores, assim, olha eu correndo, eu estou correndo certo? Não, está correndo certo, tá uma porcaria nenhuma, está correndo não. Hoje eu entendo como eu estava correndo errado em todos os aspectos. Então, esses conhecimentos sempre me deixaram muito confuso, na verdade. Então, daí agora você chega lá na loja e vê isso, né? Um monte de tênis, um monte de amortecedor, um monte de tipo, o que você vai comprar? É difícil, eu acho que é muito difícil para uma pessoa que não entende de esporte ficar atrás de informação com uma quantidade de produtos que existem hoje. Daí esse slide é muito importante, que eu vou voltar a falar dele com outros olhos. Daí outra coisa, né, que eu fico pensando, pô, o brasileiro não é tonto, a gente tem sol o ano inteiro, não tem neve, não tem furacão, não tem nada. Só os quenianos e o pessoal da Etiópia ganham São Silvestre. Então o que esses caras estão fazendo que a gente não está fazendo? Alguma coisa tem, alguma ciência por trás disso está acontecendo, porque é o mesmo corpo humano. Depois tem outra coisa que eu, procurando e pesquisando, achei também isso na internet, que também ficava mordido. E não é só ele, acho que é o primeiro maratonista lá de 1960 em Moscou, não lembro ao certo, mas também correu descalço e ganhou em primeiro lugar. E esse aqui no Brasil, o cara lá no Amapá correu uma maratona descalço. Como o cara corre descalço e ganha a maratona? Teoricamente, pelos conceitos meus antigos, o cara devia perder o pé, né? Mas não foi, aconteceu, ele ganhou, tá feliz, ó, o cara tá vibrando, esse cara tá sem dor, né? Você vê a emoção dele. Então você vê que a dúvida não terminava mais na minha cabeça. Esse é um livro que eu li, que chama Fast Track Triathlete. É um livro que um coach americano, ele ensina os corredores amadores como eu, que tem um monte de outras obrigações, a chegar num Ironman. Eu já li várias vezes, né? Umas 5, 6 vezes. Não que eu sou burro, não entendo. É que é tanto conceito que eu tenho que ler, tenho que pegar, tenho que afirmar, tenho que rever. Desde nutrição, um monte de coisa. Adorei o livro, fantástico. Mas tinha uma coisa que eu não concordei. Ele fala assim, que maratonista que corre prova de fundo, para correr com tênis leve. E que eles são preparados para isso. E quem vai correr 5, 10 quilômetros, o mesmo maratona, o sprint, o triatlo, você corre com tênis com amortecedor. Não, por que um cara que corre lá no fundo e gasta maior energia, maior sobrecarga, vai correr sem amortecedor ou com tênis leve e eu tenho que botar amortecedor? Então foi, acho que a única coisa que eu não concordei muito, e talvez ele não tivesse, na época que ele escreveu, o mesmo conhecimento que nós estamos tendo hoje. Então, adoro o pé, adoro operar pé, assim, eu sou fanático, uma coisa que eu gosto muito, pé e joelho são as duas coisas na ortopedia que eu mais gosto, e osteoporose também. Quero muito falar no YouTube da osteoporose depois, tem muita coisa que eu quero falar. Enfim, nessa busca, nessa tentativa de conhecimento, teve um congresso no período da pandemia, um congresso online aqui do Brasil, da USP, mas com um monte de pessoas a nível internacional, então foi um congresso internacional online, e falando sobre a biomecânica do pé. Nesse congresso que eu consegui afunilar, fazer meu cérebro convergir, meu conhecimento convergir para uma paciência da corrida, essa que é a verdade. Então nesse congresso eu me deparei com a Irene, doutora Irene Davis, a Irene Davis, que ela, tanto em Harvard quanto na faculdade de Delaware, ela estuda a parte física da reabilitação, estuda a pisada, ela tem uma pesquisa de corrida, então é uma mulher bem fundamentada nisso daí. Então adorei, as aulas dela, eu tenho gravado, foram as melhores, que mais me fez entender o funcionamento da pisada, no caso, né? Que o congresso não era de corrida que eu fiz, era de pé, mas fez eu entender melhor o mecanismo do pé em relação à corrida. E nessa busca, né, que não para, né, sempre vai atrás, pesquisa com a internet hoje, se você conseguir focalizar uma ideia e ter conhecimento, você consegue muita coisa na internet. Então, daí me deparei com uma coisa que eu vou falar várias vezes nesse conjunto de playlist aqui do YouTube. No norte do México, quase que a divisa com os Estados Unidos, no estado de Chihuahua, tem uma região chamada Tarahumara, que tem uma tribo de índio que corre pra caramba. Então é um lugar, assim, inóspito. Só montanha, só pedra, lugar ruim, não dá para você ter carro, não dá nem para ter cavalo direito, acho, animal. Então é o ser humano se locomovendo.
E a história dele é bonita. Provavelmente eles fugiram da época dos Maia, dos Incas e acabaram se escondendo lá. E tem toda uma aura que está em estudo deles, da capacidade deles de correr. E foi uma sociedade que ficou meio parada no tempo. Isso daí é o nome deles na Wikipédia, se quem quiser procurar, que ele se determina Ramuri, que é uma tribo que corre toda hora, vamos dizer assim. Isso daqui é um vidinho só para ilustrar mais ou menos. Their name comes from their ability to run superhuman distances without running shoes. How do they do it? Então essa é a ideia, como esses caras, num lugar desse, horrível, sozinho, sem tecnologia, corre tanto desse jeito, corre tão bem. Então isso daqui é um negócio que eu até fui revisar, até botei a fonte para todo mundo ver. Numa da corrida, o recorde, o cara correu em 2 dias 435 milhas, que dá mais ou menos 700 quilômetros. É mais ou menos correr 16 maratonas em 48 horas. Se você somar na matemática, eu achei que dá a impressão que é mentira, né? Porque o cara vai correr a 20 por hora, 18 por hora, mas 18 horas por dia. Mas está em todo lugar. E até coloquei ali no YouTube, para vocês colocarem, Superhuman México Stahamura Indians. Nesse vídeo eles falam disso, então não é uma coisa louca da minha cabeça. E o cara correu isso daí mesmo. Então é fantástico, né? Mas assim, não precisa ser sempre assim. Mas eles tiveram essa capacidade, sem nada de tecnológico. E continuando a pesquisa, você vai andando, vai na internet, também me deparei com esse Christopher McDougall. Ele que escreveu esse livro, Born to Run, contando tudo sobre essa tribo, o jeito que ele conheceu. E esse livro acho que foi de 2003, e ele foi um best-seller, vendido no mundo todo. Esse Christopher McDougall, ele escreve por uma revista, e ele adora correr. Ele teve alguns problemas, ele foi lá atrás de aprender a corrida. Então o que aconteceu? Somando o Congresso, a Irene Davis e o Christopher McDougall, eu consegui, juntando tudo isso, formar uma ideia. E o legal é que foi o seguinte, eu tinha toda essa pesquisa e há 2 anos atrás falava tudo diferente. Daí o McDougall, na história dele, no livro, eu não li tudo ainda, mas ele também buscou um monte de médico que falava as coisas que eu falava. Para, você não é bom correr, muda de esporte. E daí ele foi atrás dessa tribo. Inclusive ele teve contato na época com a Irene, só que pelo que eu entendi no livro não deu muito certo. Mas foi 20 anos atrás. E eu também, como ele, buscando isso, também tive contato com ela. Então, na verdade, está tudo num bolo só. Tem poucas informações ainda a nível mundial, selecionando essa capacidade do ser humano correr bastante e como ele pode correr. E seguindo, mais uma vez, tem esse Dr. Daniel Lieberman, que ele fala sobre a evolução do ser humano em vários aspectos. Então, vamos lá. O que ele fala, né? Vou botar o vidinho aqui para animar um pouco. Hundreds of thousands of years ago, early human hunters had to pursue their prey over long distances. They would literally chase animals until they died of heat exhaustion. Então, o que acontece? Por que eu botei esse vidinho aí? Hoje em dia a gente vai no supermercado comprar carne, comprar isso, a vida está muito diferente. Mas na época do ancestral a gente tinha que matar. O que eu aprendi na biologia? Que o ser humano transpira demais, que o ser humano não acumula água, que nem o camelo, sabe? Praticamente acabava o ser humano como a gente fosse um ser inferior, né? E na verdade não é isso que ocorre. Esse Dr. Daniel, ele fala de uma tese que é a persistent running, que é a corrida persistente. Então a gente não tinha faca, não tinha arma, não tinha nada, a gente tinha que matar animal para comer. Então os animais, tipo uma gazela, ela corre, foge do leão, pula e depois cansa. O jaguar corre e para. Então os animais têm um sprint muito grande, dá para concorrer com o Bolt. Mas a gente era diferente. O que a gente tinha que fazer? A gente tinha que cansar o animal. Então a gente só tinha umas varinhas. Então saía um grupo de homens, de caçadores, e ficava atrás da presa 3, 4 dias que fosse, até a presa cair exausta. Ela não tinha mais, ela não tinha reserva. E a gente, por correr de pé, a gente tomava menos sol na cabeça, a gente podia levar água, levar algum mantimento. Então, a ideia da persistent running é essa daí, da corrida persistente. A gente ia atrás do animal até ele, praticamente a morte dele ser uma coisa ritual, porque ele praticamente desfalecia, desidratado, etc, o que fosse. Então, a somatória do Daniel, do México, da Irene, tudo que o McDougall falou e do Congresso,
eu consegui afunilar e converger as ideias para passar para vocês, que daí eu vou explicar melhor nos próximos vídeos.